Olá, estamos começando agora mais um Frente a Frente. E a nossa entrevistada hoje é a psicóloga e orientadora parental Camille Vanderlei. Nosso assunto, obesidade infantil, uma doença que tem acometido milhares de crianças e adolescentes em todo o mundo, sobretudo nesse período de pandemia, ou seja, em quase 2 anos de Covid-19. Dia 3 de junho já passou, né? Mas coincidentemente, feriado, dia de Corpus Christi, dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil, uma data para orientar a população sobre os cuidados necessários para combater esta doença. Portanto, eu agradeço a doutora Camille por ter aceitado o nosso convite, estar aqui dando a sua contribuição nessa conversa, né, que vamos ter no programa hoje. Doutora Camille, obesidade infantil gera transtornos psicológicos tanto em crianças quanto na família, quanto em adolescentes, enfim, é um problema que não se situa sozinho na pessoa ou na criança, que é o foco da nossa conversa. Como é essa questão no meio de uma pandemia, né? A gente verifica que há mais crianças acima do peso, pode ser observada pela ciência. Bom, muito bom poder estar aqui com vocês, né, conversando um pouco sobre essa temática, uma temática que é considerada um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde já coloca que em 2025 nós vamos ter um número muito elevado de crianças com obesidade infantil. E toda essa problemática tem todo um desdobramento na vida, né, dessa criança. E aí a gente falar dessa problemática de obesidade infantil no momento em que nós estamos em pandemia, onde essas crianças já estão com toda uma sobrecarga, não é, de ligados às questões pandêmicas, de isolamento social, estão longe das redes de apoio, longe da escola. Então é muito importante a gente poder trazer isso para que a gente possa fazer uma interlocução com os pais, com os cuidadores, para que a gente possa ter atenção à situação da obesidade infantil. E aí, para a gente poder iniciar falando um pouquinho sobre a obesidade, é importante a gente situar ela, porque a obesidade infantil, ela tem um cunho dentro do comportamento alimentar. Né? Como é que se constitui o comportamento alimentar no indivíduo? Ele se constitui, no primeiro momento, né, através da perspectiva da família, num segundo momento, através das relações psicossociais e culturais. Então, esse tripé, esses três fatores, interferem na relação que o indivíduo estabelece com o alimento. E aí, uma coisa que é importante a gente colocar, não é que a postura e a forma como os pais lidam com a questão da alimentação vai interferir também na forma como os seus filhos lidam com isso. Então, Por assim, exemplo, um exemplo, se eu tenho um pai que ele tem um perfil muito controlador, né, que ele é muito seletivo na alimentação dessa criança, ele priva a criança de determinados alimentos e ele controla muito, a tendência, segundo estudos, é que esta criança vai ter mais dificuldade de poder estabelecer uma relação de regulação alimentar. Já aquele pai, não é que ele trabalha com a pressão para a criança comer. Tem aquelas crianças que a gente costuma dizer, ela é chatinha para comer. Tem que comer o prato todo. Só sai da mesa quando comer tudo. Não é? Então, esse tipo de exercício parental também interfere na relação que essa criança estabelece com a comida. Por quê? A gente precisa entender que a criança, ela tem que entender o momento em que ela tem que comer e o momento que ela tem que parar de comer. Então, ela tem que entender que quando ela sente fome, ela tem que comer. E que a partir do momento que ela sente-se saciada, ela tem que parar de comer. Se eu tenho um então, perfil de doutora, pai... pode-se entender, perdão interrompê-la, Não, pelo de que a forma senhora alguma, agora. colocou, pode-se entender que quando a criança é pressionada a limpar o prato, ou seja, a comer, ela pode desencadear uma aversão
a comida, não é? Ou lá mais tarde comer demais. Fica algo que não dá para medir, porque ela não vai transformar o momento da alimentação em algo prazeroso. Ela sabe que vai ter que comer mais do que aquilo que já saciou. É por aí? É por aí sim, Gorete. E aí o que é que acontece? A criança, de vez de se alimentar com base na necessidade de fome e de saciação, ela começa a se alimentar com base na perspectiva emocional. Então, o estímulo do cheiro, um alimento preferido, então ela vai se alimentar. Por quê? Porque é cheiroso, porque é o alimento que ela gosta, e não porque ela tem uma necessidade fisiológica básica, que é a fome. Então, começa a existir uma relação que ela está linkada às questões emocionais e não fisiológicas, Que é o tá? necessário, E que é aí, o que que se, define, não é, o hábito exato. saudável de se alimentar. Exatamente, Gorete. E aí nós temos também, né, aqueles pais que eles fazem um controle dessa alimentação. Exemplo, filho, vamos lanchar. Então, assim, você quer a banana ou a maçã? O pai, ele está dando à criança a capacidade de escolher o que ela quer comer. E isso é uma escolha limitada. Ele não está dizendo que você vai comer a maçã ou você vai tomar sorvete. Não. Ele está dando opções saudáveis para que a criança faça a sua escolha. E aí, a partir do momento que o pai e a mãe, os cuidadores, começam a exercer esse tipo de comportamento junto à criança, primeiro, eu estou dando autonomia à minha criança de poder fazer as escolhas dela. Eu estou sendo respeitosa na escolha que ela está fazendo. Porque muitos pais dizem, não tem que ter gosto não, come o que eu quero. Não é verdade? A gente escuta muito isso, escutei muito isso na minha infância. Né? A criança não Isso tem é o gosto. marco de uma geração, não é? Que não Exato. Uma geração. democratizava as escolhas no ambiente doméstico do lar, né? Exatamente. Onde essa criança, ela nunca foi vista como um sujeito de direito, né? Uhum. Ela era uma continuidade, né? Um objeto, digamos assim, do adulto. Esse adulto tinha um papel de enquadrar através de uma educação muitas vezes punitiva e violenta, que essa criança se adaptasse às normas da sociedade, né? Então, assim, e aí a gente vem no processo de desconstrução dessa lógica de educar na base da violência, de educar na base da punição. Da Por quê? prepotência, né? Exato. Quando eu Sobretudo da faço isso, prepotência. exatamente, Gorete, a gente precisa entender que eu, enquanto pai, enquanto cuidador, existe uma relação de poder com a criança. Tá? E que muitas vezes, quando eu não sei dosar essa relação de poder, eu termino tendo comportamentos que são pouco assertivos. E isso impacta, inclusive, na forma como a criança vai estabelecer essa relação com o alimento. E Uhum. daí a importância que a gente diz que os cuidadores têm nesse processo da obesidade. Todavia, Gorete, eu gostaria de destacar. Ai, meu Deus, estou fazendo tudo errado, Camille. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Não, gente, calma, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto cuidadores é reconhecer como é que eu estou lidando com o comportamento alimentar da minha criança. Eu estou tendo coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Às vezes o pai diz, você vai ter que comer fruta. E aí o pai, quando acabou o almoço, vai tomar um sorvete ou comer um doce. Uhum. Então, existe uma incoerência entre o que se fala e o que se pratica. Então, nesse primeiro momento, para a gente poder fazer uma reflexão sobre o papel da família na obesidade infantil, é importante que a gente pare e reflita que estilo parental nós estamos desenvolvendo na nossa casa e que tipo de estilo é esse que está favorecendo ou não o comportamento de uma alimentação mais compulsiva, mais focada na emoção e não na necessidade básica. Doutora Camila, os filhos sempre imitam os pais, né? A prática dos pais serve de exemplo aos filhos, desde pequenininhos. Então eu pergunto, por que tem tanta, digamos assim, tanta criança obesas atualmente, dentro desse contexto da pandemia, de ficarem mais tempo em casa, diante de televisão, de jogos eletrônicos?
de tablets, enfim. Dosar o tempo nessas atividades seria uma alternativa também para focar na alimentação? Porque muitas crianças passam horas, né, jogando sem se alimentar. Verdade, Gorete. Olha, lembra dos 3 pilares, né? Do tripé família, não é? Aí a gente tem as questões psicossociais e nós temos as questões culturais, tá? Esses 2 fatores aqui, eles também são muito importantes. E agora na pandemia a gente vê muito isso, né? Então nós temos crianças que estão sem espaço para fazer atividade física. A criança ela foi reduzida no seu espaço dentro do espaço intrafamiliar. Então, ela não está tendo a oportunidade de correr, de jogar, de brincar, de ir para a escola, de suar. Isso tudo impacta, sim, no sobrepeso dessas crianças. Atrelado a isso, nós temos uma relação com a tecnologia, que tem a ver com o fator cultural também muito grande, que faz com que essa criança passe boa parte do tempo no mundo virtual, no touchscreen, e que evita que essa criança se movimente. A gente tem que entender que o movimento ele é necessário dentro do processo de desenvolvimento infanto-juvenil. A criança ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa cair, ela precisa embolar no chão, ela precisa ter o contato com a natureza, porque isso faz parte do processo de aprendizagem dela. Quando ela começa a ser privada, né, de todos esses outros contatos com o meio ambiente, a gente começa a diminuir as possibilidades que essa criança venha a se desenvolver. E aí a gente limita, né? É muito comum hoje a gente ver crianças que perderam durante a pandemia toda a lógica de rotina. E isso é muito complicado, trocando a noite pelo dia, no computador, nos jogos, isso faz com que exista um impacto no sono, isso faz com que exista um impacto dentro, uma oscilação de humor, e que, consequentemente, vai impactar também no modelo alimentar. Ou seja, o estresse, não é? Deficiências visuais, crianças que passaram a usar grau em óculos porque ficaram muito tempo presas a espaços muito pequenos, não tem ideia, e prejudicou a visão coletiva. Tenho exemplos disso, e é o mínimo que a gente pode observar diante de tantos problemas causados por essas práticas inadequadas, né? Exatamente, Gorete. E aí, assim, né, você pode fazer... Camille, mas como é que a gente dá conta, não é? Às vezes, a maioria da população mora, às vezes, em apartamentos muito pequenos, né, não tem área de lazer, e assim mesmo você não pode estar expondo a criança também a um risco. Como fazer? Então, assim, na verdade, não está sendo fácil para ninguém. Nem eu vou ter uma fórmula de bolo que vai dizer, faz assim que vai dar certo. Cada cuidador vai ter que parar um pouco e observar qual é a minha estrutura familiar. O que é que eu posso fazer dentro do que é possível para poder estimular a minha criança a não estar tanto no computador, para eu poder estimular a minha criança e meu adolescente a ter uma atividade física dentro da própria casa. Não é? Então, assim, são criar estratégias dentro das possibilidades. Não adianta eu chegar e dizer, pare e vá fazer uma meditação, vá fazer um hit de corrida interno dentro da sua sala, quando a pessoa não tem nem espaço físico para isso, não é? É verdade. Ou divide um espaço já pequeno com muitas pessoas, né? Que não dá nenhuma privacidade. Tem esse contraponto também. Doutora Camille, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com o Frente a Frente para esse segundo bloco do programa, que hoje recebe a psicóloga e terapeuta orientadora parental, Camille Vanderlei. Nosso assunto, obesidade infantil, uma doença que tem acometido milhares de crianças e adolescentes em todo o mundo, sobretudo nesse período de pandemia da Covid-19. Doutora Camila, falemos agora sobre aspectos que a gente verifica nas famílias, né, que denotam um equívoco em relação a essa questão de sobrepeso nas crianças. No Brasil e em alguns países também, o bebê gordinho é sinônimo de saúde, né? E como a senhora enxerga esse tipo de associação? É verdade, Gorete, essa cultura, né, de que bebê gordinho é bebê saudável, bebê bonito, né, Exatamente. isso impacta bastante na perspectiva da obesidade infantil. E aí, assim, é importante a gente entender e sensibilizar os cuidadores que a gente precisa mudar um pouco essa perspectiva, não é verdade? A criança, ela precisa, sim, estar nutrida, ela precisa fazer uso, né, ingerir alimentos saudáveis que dê a ela a possibilidade dela crescer de forma adequada, porque a ingestão inadequada ou deficiente, né, de determinados alimentos vão comprometer o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional dessa criança. Mas a gente precisa começar a desmistificar isso, até porque, assim, veja que paradoxo a nossa sociedade tem, né? Nós queremos bebês fofinhos, gordinhos, mas logo em seguida nós não queremos crianças gordinhas e fofinhas, nem adolescentes gordinhos e fofinhos. E aí vem um outro fator que é muito impactante, que eu chamo, que a literatura traz, que são a presença de um ambiente um ambiente extremamente nocivo, não é? Onde a gente chama ambiente agora não vai sair agora, daqui a pouco sai. Uhum. Esse ambiente ele é proposto por uma série de valores e culturas que pedem que a gente se posicione de forma a satisfazer essas necessidades. Tá? E aí entram os fatores de risco, né? O sedentarismo que a gente já pautou, a gente fala sobre a questão dos alimentos com alto teor calórico, né? E a gente também tem a questão dos padrões de comportamento e padrões emocionais. Já tive a oportunidade de acompanhar muitas pré-adolescentes que elas não se enxergam como elas são, elas têm dificuldade de poder se perceber. Muitas vezes elas estão dentro do que a gente chama de índice de massa corporal adequada, mas elas se percebem gordas, elas se percebem de uma forma... Não é? E aí a gente começa a ter... Exatamente. Esses transtornos que são muito mais difíceis de debelar, né? Exato. E aí, assim, antes da gente chegar nesse ponto dos transtornos, é importante os cuidadores estarem atentos que a criança que começa a apresentar sinais de obesidade, né, elas têm um sofrimento psíquico que antecede o transtorno. E aí a gente pode falar desse sofrimento como preconceito social, muitas vezes essas crianças elas começam a sofrer bullying, elas se acham diferentes da maioria do grupinho que elas frequentam na escola, em qualquer outro ambiente social, né? São crianças. Oi, imagino isso na adolescência ou na pré-adolescência. Quantos prejuízos na aceitação que uma criança, uma pré-adolescente pode sentir nesse sentido, não é, doutora? Exato. E assim, né, elas começam a ter falta de confiança em si mesma. Né? A gente vê a autoestima bastante rebaixada. Não é? São meninos, e esse processo ele não acontece, chegou a pré-adolescência, chegou a adolescência, aconteceu. Não, esse é um processo que ele inicia no processo da infância, nessa relação que a vida inteira, né? A vida inteira. Por isso a importância da gente poder fazer uma atuação o mais precoce possível. E essa atuação ela tem que ser pautada num olhar muito profissional, porque senão a gente não consegue dar conta, não é? E assim,
entender que a família, nesse processo, ela é condição sine qua non, não é? Ela é a base para poder a gente começar a ajudar essa criança a ter uma percepção e uma relação diferenciada com esse alimento e que a gente possa diminuir esse sofrimento psíquico e evitar que os transtornos psicológicos eles venham. Transtornos muito comuns, como depressão, ansiedade, tá? A gente precisa evitar que chegue no máximo, né? Doutora, em nosso país, as aulas de educação física nas escolas não são tão valorizadas quanto poderiam ser, né? Inclusive para manter esse movimento. Como a senhora vê essa questão? Bom, na verdade, as pessoas entendem, eu acho que falta um pouco de entendimento, de esclarecimento para a população da importância da atividade, do contato com a natureza para o desenvolvimento infanto-juvenil. Então, entender que a criança ela vai ter todos os processos psicológicos básicos de maturação cerebral, eles estão extremamente conectados. Então, eu não vou ter uma criança que vai ter uma condição cognitiva elevada se ela não tiver uma psicomotricidade adequada, se eu não estimular essa psicomotricidade, se eu não estimular a linguagem, se eu não estimular a capacidade de experimentação que essa criança vai ter no ambiente e a interação social. A educação física, ela proporciona justamente isso. É um momento onde você vai interagir, a criança vai interagir com outras crianças, ela vai aprender a cair, ela vai aprender a perder, ela vai aprender a conviver em grupos, porque os jogos, na maior parte, são jogos coletivos, e isso tudo é um processo de ensinamento para a criança. Então, eu acredito que a gente precisa... Pois não? Pois não. A gente precisa esclarecer mais a sociedade, os pais, da importância dessas atividades para o desenvolvimento amplo desse indivíduo. Pois é, a educação física não pode ser vista pela família como uma matéria mais, digamos assim, possível de o aluno faltar, né? E ser valorizada pela escola também, né? Porque é um ambiente, como a senhora descreveu muito bem, que só possibilita as crianças a viverem como crianças e em movimento, né? Mas aí, em relação ainda às responsabilidades das escolas, o que dizer das escolas que mantêm cantinas vendendo refrigerantes e outros alimentos, bebidas como refrigerantes e também lanches calóricos que não contribuem para a saúde das crianças? Olha, isso vem muito do papel da mídia. A mídia hoje, ela traz um impacto dentro do consumo alimentar das crianças muito grande. Então, assim, é preciso realmente a gente começar a trazer esclarecimentos, e é muito difícil. Eu tive uma experiência bem rapidinho, Gorete, que foi muito interessante. No começo da minha faculdade, eu fui trabalhar numa colônia de férias e tinha uma criança que ela levava uva, ovo de codorna, né? Ela levava... Bem peculiar, né? Bem peculiar. Enquanto que as outras crianças, elas levavam pipoca, pirulito, biscoito, né? E aquela criança, ela se sentia... Quando ela abria o potinho dela para poder se alimentar, ela olhava, ela via e eu observando. A alimentação dela era muito diferente das outras crianças. E as crianças zoavam também, não é? E até os próprios cuidadores, eles ficavam, olha só para isso, como é que manda isso para essa criança comer? Então, veja, a gente tem uma série de lacunas que a gente precisa avançar. Porque muitas vezes a família ela traz a perspectiva de uma alimentação adequada, mais saudável, só que quando a criança é inserida num outro ambiente, que não é o ambiente familiar, como o ambiente escolar e outros, ela se depara com uma realidade diferente. E aí, o que é que vai fazer? A gente vai eliminar tudo, já que a gente tem esse monte de estímulos? Impossível. Mas a gente tem que começar a trazer para a criança a importância dela poder experimentar esse outro tipo de alimento, que nem sempre é mais saudável, mas que ela possa fazer a conexão com o que é saudável. Então, assim, você não vai privar a criança de tudo,
mas você vai dar a ela oportunidades, tá? Durante a semana, você pode escolher uma fruta para a sobremesa. No final de semana, você pode escolher um doce. Só no final de semana. Então, você começa a dar à criança a oportunidade dela experimentar o que o mundo oferta de forma avalaçadora, não é? Mas você dá a ela também a condição de uma alimentação saudável. Pois é, essa oferta de opções à criança não pode começar no período que ela já está na escola. Isso tem que acontecer na vida, em família, antes da pré-escola, digamos assim. Criança com 6 meses que não consegue comer uma fruta com a mão, se sujar, tem pais que têm restrições porque isso não é confortável para eles, né? De a criança se sujar, de dizer, com uma manga, por exemplo. Isso tem que ser levado em consideração, né? O universo dos sabores tem a ver com o tocar, né? O tato, cheiro, exatamente, né? Com os 5 sentidos, né? Então, assim, é bem isso, Gorete. E aí, assim, por isso que eu digo, desse tripé, assim, a responsabilidade maior está dentro da relação dos pais com os filhos. E com isso, eu não quero trazer um peso, uma responsabilidade para esses pais, tá? Uhum. Porque a gente também não aprendeu, a gente tem que ir se aperfeiçoando. Uhum. Eu digo que todos os dias nós temos a oportunidade de sermos melhores do que nós fomos ontem. E isso é um processo de construção, tá? Então, os pais não se sintam, ai, meu Deus, faço tudo errado, ai, meu Deus, não sei ser pai. Ninguém nasce sabendo ser pai, tá? Ninguém nasce sabendo educar. A gente vai apenas replicar o que a gente aprendeu na nossa formação. E se a gente quer um resultado diferente do que foi com a nossa formação, a gente tem que parar, exercitar e saber como é que eu posso ser mais assertivo com meu filho. A senhora falou uma questão aí crucial. A formação dos pais pode determinar uma prática diferente na educação dos filhos. Mas, para isso, os pais têm que exercer autocrítica, têm que exercer o conhecimento sobre o que não foi benéfico para eles, para não recorrências das atitudes dos seus pais, dos avós, no caso, né, da criança. Exatamente. A educação ela é transgeracional. Uhum. Então, assim, é uma coisa que muitas vezes está tão arraigada na gente que a gente nem percebe que a gente se comporta e se movimenta como os nossos pais, como a música fala. Como a música. Tá? Como a música bem fala, determina. Né? E aí, determina. E aí, na verdade, pessoal, é isso que você fala, Gorete, do parar, do refletir, é muito importante. A grande dificuldade que nós estamos tendo hoje, que chega muito no consultório, é a dificuldade que os pais têm de exercerem a paternidade por falta de tempo. Por falta de tempo, então, e agora as crianças estão com mais tempo com os pais, né? Exatamente. Então, termina tendo aí um conflito, não é? Como é que eu vou ser pai, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta, eu sou cuidador, ao mesmo tempo eu tenho uma criança dentro de casa numa pandemia, e eu ainda tenho que parar, tenho que ter saúde mental. Basta, calma, respira. Uhum. Tá? A gente não vai conseguir dar conta de tudo. Pois bem, aproveitando esse para-respira, a gente vai dar um novo tempo na nossa entrevista e voltamos em 1 minuto para o nosso bloco final. Já, já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir.
todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta com o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga e orientadora parental Camille Vanderlei. Nosso assunto: obesidade infantil, uma doença que tem acometido milhares de crianças e adolescentes em todo o mundo, sobretudo nesse período de pandemia da Covid-19. Doutora Camille, essa questão do isolamento social que nós falamos no final do bloco anterior tem colocado à prova todas as nossas emoções, né? Então, nesse sentido, emoção e alimentação tem tudo a ver, né? Se não está equilibrada, as crianças que ficam muito tempo diante de jogos eletrônicos, enfim, elas vão ter uma qualidade muito baixa, muitas vezes na sua alimentação e sem falar no comportamento social, né? No geral, como a senhora avalia esse momento, o que os pais podem fazer para contribuir no sentido de manter uma relação estável, harmonicamente viável nesse período de isolamento social? Olha, Gorete, eu costumo dizer ultimamente que a pandemia ela trouxe algo muito positivo, que foi o olhar para dentro da família, o olhar para dentro da casa. Ela está forçando todos a fazer essa reflexão, tá? E nesse momento eu acho que é muito importante, né, a gente avaliar, né, que estrutura, que valores a minha família tem, como eu estou estabelecendo isso, né? Como a gente está socializando dentro da família e fora da família, como é que está a nossa rotina, o que é que nós podemos fazer para nos ajudar. A gente não pode atribuir essa responsabilidade apenas à figura da mãe. Essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva dos cuidadores. Então, é importante a gente estar pautando isso, ter tempo para poder cuidar do que é importante, ter tempo para cuidar da nossa família, ter momentos de poder organizar uma rotina sem ser inflexível, tá certo? Mas que possibilite momentos prazerosos com as nossas crianças, possibilite vínculos afetivos adequados, possibilite momentos de educação. Vai ter momentos que a gente vai desregular também enquanto cuidadores. É natural. Nós somos seres humanos e também estamos vivendo esse momento de pandemia. Mas existem algumas estratégias que podem auxiliar a gente nessa perspectiva. Entre elas, que é o gerenciamento da rotina, procurar desenvolver alguma atividade de forma coletiva com a sua criança, para que você tenha um tempo de qualidade. Você possibilitar à sua criança também, né, escolhas com consequências, tá? A possibilidade de você dar a ela, você vai querer comer no final de semana isso ou aquilo, você vai dar a ela a possibilidade de exercer a autonomia, tá? De ter escolha, mas ao mesmo tempo você está dando uma escolha limitada à sua criança, e isso tudo é um processo de construção. Gente, educar filho não é tarefa fácil, tá? Mas ela exige da gente uma coisa que é muito importante, que é amor. E amor, eu acredito que todos nós tenhamos, né? A gente precisa só parar, ter tempo para refletir, porque a qualidade do afeto que eu oferto para o meu filho vai impactar na qualidade de vida que ele vai ter. A senhora falou em tempo, dar um tempo, parar. E os pais que estão nessa rotina de isolamento social, no home office, ou seja, trabalhando em casa, isso é algo muito mais difícil para contornar essas situações, não é verdade?
Exatamente, né? Porque se já existia um conflito que permeava a sociedade, que era família versus trabalho, né? Com o advento da tecnologia, isso ganhou uma proporção maior. Com a pandemia, a gente não tem nem como mensurar isso aí. Não é? Então, você está trabalhando, a criança está chorando, a criança está querendo sua atenção, porque agora ela tem você próximo e como fazer isso. Então, o diálogo. E aí, quando eu falo no diálogo, nos combinados, eu estou falando em diálogo e combinado e em rotina, de acordo com a condição de maturidade que essa criança e que esse adolescente ele pode ter. Não adianta eu querer estabelecer uma rotina e um diálogo com uma criança como se ela fosse um adulto. Muitas vezes, nós olhamos para as nossas crianças e não visualizamos de fato a idade que elas possuem e as limitações que elas possuem na capacidade cognitiva, motora, de linguagem e afetiva. A gente espera que ela dê um retorno a gente de acordo com a minha expectativa de adulto. E isso não vai acontecer, porque ela não tem ainda essa maturidade. Muitos pais, notadamente jovens, que tinham uma vida social bem movimentada, saindo de casa, devem estar enfrentando situações muito mais difíceis, né? Nesse momento de isolamento social. Eu pergunto, nesse contexto, crianças, quer dizer, não se pode colocar a criança na programação adulta. Criança, por exemplo, quer dormir, não consegue dormir, se entregar ao sono na cama, em casa, mas fora de uma forma inadequada. Isso tudo tem que ser percebido, doutora Camila? Sim, gente. E aí, assim, não só a criança está sem rotina, como os pais também estão sem rotina. E isso interfere muito. Né? Quando você coloca, muito bem colocada, essa questão de que a vida social do adulto, ela é diferente da vida social de uma criança. Não é? E administrar mais isso para o cuidador não é tarefa fácil. Não é? Mas a gente precisa entender que não dá, se eu vou ficar com um casal de amigos que sempre frequentam a minha casa, não é? E que mesmo na restrição, essa bolha social que eu estabeleci para ter contato social, convívio social durante a pandemia, eu não posso querer que a relação que eu estabeleço com eles irem para minha casa, ficarmos até 1, 2, 3 horas da manhã conversando, comendo, não é? A criança acompanha isso. E é muito mais difícil. Por quê? Porque, como a gente já falou, muitas vezes o ambiente familiar é um ambiente pequeno, é um ambiente que você não tem o espaço necessário para você poder manejar a rotina social da criança e a rotina social do adulto. Então, a gente vai ter que buscar estratégias, a gente vai ter que buscar criatividade de acordo com a estrutura de cada família, para poder dar conta dessa adequação, digamos assim. Pois bem, e o contexto da família nessa busca do equilíbrio e do bem-estar no lar de uma criança? Porque a senhora falou, os cuidadores, pai e mãe, em primeiro lugar. Crianças que são acompanhadas também por babás, né? Crianças que são acompanhadas também por avós, na educação. Qual deve ser o comportamento, né, dessas instâncias para não tumultuar e confundir ainda mais num momento de dificuldade como esse? Olha só, as crianças elas sentiram bastante porque a gente tem pesquisas que mostram que boa parte dos cuidadores são avós no Brasil. E muitas crianças tiveram o seu vínculo com esse cuidador distanciado por conta da pandemia e por conta da idade desses cuidadores, né? E, na verdade, a gente tem que ter cuidado com a interferência,
tá? Eles são rede de apoio, eles são importantes, né? Seja o avô, seja a dinda, seja o dindo, seja a babá, são pessoas que estão ali para apoiar aquela família a poder ordenar, reestruturar a sua dinâmica familiar. Agora, a gente precisa ter cuidado para que não exista uma interferência que desregule de vez de favorecer. Não é? É entender Na prática, que aquele como a gente núcleo... poderia exemplificar? Exemplo, na casa da vovó pode tomar refrigerante todo dia, né? Ou a vovó dá refrigerante na hora do lanche. A mamãe já não dá refrigerante. Então, na verdade, é preciso que exista um alinhamento entre os cuidadores, porque a criança, ela não consegue entender. Discernir, essas figuras, né? Discernir, são figuras de afeto, que para ela estabelece relações afetivas. Né? Então, ela não vai achar que alguém está fazendo isso para poder prejudicar ou por maldade, ela vai gostar, ela não tem esse entendimento. Mas os adultos possuem esse entendimento. E aí é importante também existir essa combinação. Olha, até aqui a gente faz esse alinhamento. Daqui para frente vai ser do meu jeito. Ou senão, vamos repensar isso. Então, é importante esse cuidado. E aí eu vou dar um exemplo bem rapidinho, viu, Gorete? Eu me recordo bem, doutora, que meu menino, ele gostava muito de carboidrato e ele era bem cheinho, né? E aí eu sempre dizia, olha, vai comer massa no final de semana. E aí eu ia trabalhar, quando eu chegava em casa, ele todo ancho, né? E aí daqui a pouco ele fazia, mamãe, eu digo, Arthur, o que foi que houve? Ele fez, mamãe, a Maria me deu macarrão com ketchup hoje. Caramba. Então, veja, ele mesmo sabia, ele começava a ter um entendimento, não é? De que aquele tipo de alimentação não era uma alimentação muito adequada para ele, porque eu vinha trabalhando isso. E aí, o que é que ele faz? A criança, ela também é esperta, então ela também sabe seduzir, ela sabe conduzir. Ah, se eu quero isso, eu vou para tal adulto. Se eu quero aquilo, eu vou para tal adulto. Então, é importante ter esse alinhamento entre os cuidadores, para evitar esse tipo de contradição. Pois é, a contradição não pode existir para garantir o equilíbrio, né? Sendo, como a senhora falou, a dinda, a babá, pai, mãe, avós, todos têm de estar sintonizados no equilíbrio da criança. Doutora, estamos nos minutos finais da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações, tudo que a gente conversou até agora, no sentido de dar uma boa perspectiva para os nossos telespectadores sobre essa questão que é importantíssima, porque a depender da condição da obesidade, as crianças, quando adultas, podem enfrentar dificuldades ainda mais graves, né? Levando inclusive até a morte. Exatamente, Gorete. Então, eu queria finalizar a minha fala, né, falando para todos os telespectadores que todos nós temos uma grande responsabilidade para transformar, né, a problemática da obesidade infantil. Então, assim, desde o cuidador mais próximo, o professor, o dono da cantina, o agente comunitário, o tio, a tia, todos nós somos responsáveis com a saúde dessa criança. E eu gostaria de destacar bastante que essas crianças que possuem problemas de obesidade são crianças que sofrem emocionalmente. Elas sofrem, elas têm impacto, elas sofrem violência, elas sofrem bullying, e que a gente não pode aceitar que essa condição leve à invalidação de uma criança. Porque quando a gente invalida essa criança, a gente possibilita o maior adoecimento dela e a gente possibilita também uma sociedade mais adoecida. Então, é papel meu, seu, de todos nós, né, a questão da transformação dessa lógica do comportamento alimentar para evitar a obesidade infantil. E da Agradeço empatia, demais, não é, doutora? Gorete. E da empatia, acima de tudo, não é? Perfeitamente. A empatia e o respeito, né, que se dá nesse processo de transição de cultura. Doutora Camille Vanderlei, foi um prazer imenso conversar com a senhora. Obrigada por essa oportunidade
e até uma próxima vez. Até, Gorete. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.